glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar. Quando a glória do Senhor for vista, por toda a vista em todo lugar. Quando a glória se perder de vista, como as águas cobrem todo o mar, então de vida se encherá a terra, de alegria e paz pra nunca mais faltar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Cessado o pranto, a morte, a dor, a guerra, o Rei que é Cristo sempre vai reinar. Agora, por favor, pegue a sua Bíblia e vamos iniciar o culto ao Senhor lendo a sua palavra. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 6 e leia calmamente os versos 1 a 13. Leia com a sua família o texto bíblico indicado, Isaías 6, de 1 a 13. Pause o vídeo aqui e logo mais você retornará para que nós possamos orientar quanto à oração. Eu peço que você agora, diante do texto que foi lido em Isaías 6, gaste tempo em oração, dedicando a sua vida, o seu culto na mediação de Cristo, à adoração do único Deus. Pause o vídeo aqui, logo mais você retornará depois de ter orado. Vamos cantar o hino número 11 do Inário Novo Cântico, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e
Convido você que acompanha a pregação a abrir a sua Bíblia lá em Isaías capítulo 11. O texto será lido dos versos 1 a 9. Peço que acompanhe. Do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Agora o texto de Abacuque, no capítulo 2, versos 1 a 14. Peço que você acompanhe. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores? Não se levantarão de repente os teus credores? E não despertarão os que te hão de abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue, e a fundamenta com iniquidades. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como as águas cobrem o mar. Deus nos abençoe e nos dê graça no estudo da sua palavra. Isaías e Abacuque foram dois profetas, ambos localizados na segunda metade do milênio que antecedeu a Cristo Jesus. Lá entre 500 e 1000 está o período em que esses profetas estão contidos. Isaías, no século VIII, ao redor do ano 750. Abacuque, no século VII, ao redor do ano 630 a 650. Dois profetas separados por mais de 100 anos em seus ministérios.
e esses dois profetas usaram a mesma terminologia ao anunciar a sua palavra. Isto e isto acontecerá. Quando? Acontecerá quando o conhecimento da glória do Senhor encher a terra, como as águas cobrem o mar. Qual foi a situação de Isaías ao falar sobre isso? Isaías estava diante de um povo que, dividido em reinos, se esfriava na fé e na prática religiosa piedosa. Isaías, como se vê no capítulo 6 do seu livro, estava sob a ordem de Deus, encarregado de apresentar o juízo sobre um povo ímpio, um povo que carregava sobre si o nome de Deus, mas que já não cria no Deus verdadeiro, que achava, como diz Isaías no capítulo 1, pesada a obra de servir a Deus e de fazê-lo com os rituais pelo próprio Deus instituídos conforme o livro do Levítico. Não queremos mais fazer isso é pesado demais. E não queriam fazer porque não criam em Deus. Não entendiam o sentido dos sacrifícios. Não compreendiam que aquilo apontava para o Messias e não entendiam que é somente pelo Messias, somente pelo Redentor, somente pelo substituto representado no animal, que o homem pode ter comunhão com o Deus verdadeiro. Aquelas pessoas a quem Isaías se dirigia estavam abaladas em sua fé. Mas havia um remanescente, havia um grupo final, e então Isaías dirigia sua palavra a essas pessoas, com a fé esfriada, com a prática religiosa aí abalada pela impiedade. Mas ele escrevia palavras de esperança. Como era a situação de Abacuque? Se Isaías falava a um povo já dividido desde os tempos de Roboão e Jeroboão, sucessores de Salomão, falava a um reino dividido entre o do norte e o do sul, Abacuque já fala posteriormente à queda de Israel. Os assírios já vinham vindo e dizimado Israel. Estava disperso, estavam mortos. Restava o reino do sul e na memória os resultados da impiedade do reino do norte. Abacuque foi posterior à queda do reino de Israel e estava diante da iminência do exílio do reino de Judá e enfrentava pessoas da mesma qualidade que Isaías. Mas se Isaías ainda apresentava esperança, Abacuque não o fazia. Isaías, no capítulo 11, ensinou esperança ao remanescente fiel pela vinda gloriosa do Messias. Tudo isso podemos ver no correr do texto. É dito logo no capítulo 11, versículo 1, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. E o renovo terá características tremendas, porque estará cheio do Espírito do Senhor. Isso é qualificado no versículo 2. E nos versículos 3 a 5 é qualificado o modo do exercício do seu juízo. Não julga segundo os seus olhos, julga segundo a reta justiça, nos remetendo a João capítulo 7, verso 24. Pois bem, assim é o Senhor Jesus, não julgando pelos seus olhos, mas segundo a reta justiça, e o seu juízo manifesto produz paz. É isso que os versos 6, 7 e 8 vão nos mostrar. Animais predadores estarão ao lado das suas presas, não mais para caçá-las, mas para viverem em paz, lado a lado, umas com as outras. O Senhor Jesus vindo trazer pelo seu poder e graça a paz às pessoas desiludidas, desenganadas. O Senhor Jesus traz paz. E então o versículo 9 traz a coroa do texto. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar.
uma vez vindo o Senhor e fazendo juízo conforme as Escrituras, conforme a vontade de Deus, já não haverá lugar para conflito. Há esperança para aquele que está abalado na sua fé. E a esperança é que, com a vinda do Senhor, o conhecimento dele encherá o mundo. A paz resultante deste conhecimento preenchendo o mundo será tamanha, comparável ao preenchimento do mar por suas águas. Que parte do mar está sem águas? Onde se retira a água para que a água não tome lugar no mar? As águas cobrem o mar. Não há falta de água. Ele é pleno. Assim será pleno o conhecimento do Senhor sobre a face da terra. E por tal conhecimento, a paz, pela qual nós tanto esperamos agora. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías então ensina esperança ao remanescente fiel, pela vinda gloriosa do Messias. Abacuque, no capítulo 2, ensina juízo ao arrogante. Você observou que há juízo no capítulo 11 de Isaías, mas a ênfase de Abacuque está no juízo. Ensinou juízo ao arrogante pela mesma vinda gloriosa do Messias. Você percebe que Abacuque está se queixando diante de Deus por conta da injustiça que se pratica no meio do povo. Da injustiça que se pratica uns contra os outros. Irmãos contra irmãos. Ele vai dizer no capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei eu e não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. O mundo em que nós vivemos é este. Eu não tecerei comentários quanto à realidade que está ao nosso redor neste momento, mas você que está de olhos abertos identifica qual seja essa realidade. Como a injustiça está solta por aí. O que se faz em nome do amor, maldade. O que se faz em nome do cuidado pelas vidas, mata-se pessoas. O que se faz em nome do dinheiro, do recurso público, gasta-se a não mais poder. O Brasil sofre. E o que é o Brasil? Senão os brasileiros sofrem. Mas nós cristãos estamos no meio deste povo, e nós cristãos, juntamente com o povo, sofremos. Entretanto, é preciso que nós nos identifiquemos agora. Ao passarmos os olhos pelo texto de Abacuque, é preciso que nós nos demos conta se nós estamos aguardando pelo Messias, pela paz que só Ele provê, ou nós somos parte daquele grupo que, se não age, apoia os que agem contra a justiça, contra a verdade, agem de maneira arrogante, impiedosa, soberba, agem não com entendimento diante de Deus, mas agem em favor de si mesmos, zelando pelas próprias coisas, pensando muito mais em si mesmos do que na coletividade e, sobretudo, não pensando nada em Deus. Para não dizer nada, pensa-se em Deus apenas para pedir-lhe socorro. Abençoa aqui, Deus. Socorre ali, Deus. Satisfaz a minha necessidade, Deus. Mas não há um pedido por santidade. Ninguém pede, ó Deus, faz-me ser parecido com Cristo. Ninguém pede, Senhor Deus, faz-me humilde como o Senhor. Pede-se suprimento, pede-se saúde, pede-se, mas nada para a honra de Deus e tudo para a própria honra e proveito. A estes
Abacuque critica. A eles o Senhor dirige a sua palavra. Estes são os arrogantes. A estes, a partir do versículo 6, é levantado um provérbio. O provérbio é de modo até mesmo zombador, dizendo que aquelas pessoas estão juntando mais e mais seus bens. Versículo 6, parte B. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. E o mesmo texto vai se repetindo com outras expressões, mas com a mesma ênfase. Pessoas que ajuntam de maneira má. Veja o 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. E por fim, chegando ao versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Abacuque, no capítulo 2, ensinou juízo ao arrogante pela mesma vinda gloriosa do Messias. A estes arrogantes, a estes que fazem mal ao povo, a estes que apoiam os que fazem mal, a estes. 13. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Caros irmãos, a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. As palavras são as mesmas. Em Isaías, isto aponta para a esperança. Em Abacuque, isto aponta para o juízo, pois é o mesmo Senhor Jesus, o mesmo rebento da raiz de Jessé, o mesmo cheio do Espírito Santo, que vem e faz juízo e dá esperança, e entrega paz. É o mesmo. A terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Qual mensagem cabe para você? Pelo que você tem intercedido diante de Deus? Você é daqueles que estão quebrados diante do Senhor e humildemente pedem graça, Senhor, socorro, Senhor, santifica-me, Senhor, livra-me do meu mal, do meu pecado, da minha arrogância. Livra-me, Senhor Deus, do apoio que eu ofereço àqueles que te ofendem. Faz-me, Senhor, andar com Cristo e ao lado de Cristo na verdade. Você é destes? Ou é dos que se opõem a Cristo? E que oram a Deus pedindo a barriga cheia, a dispensa completa, o alívio das ameaças da doença. E para tanto, não importa se você se esconda do mundo, se você se opõe à verdade, o que importa é que você seja preservado, você, os teus e as tuas coisas. Qual lado que você está? O do que se quebra diante de Deus ou do que levanta a cabeça diante dos homens? O do que honra a Deus amando aquele que está ao teu lado ou do que desonra a Deus, odiando aqueles que querem honrá-lo com a verdade? Qual lado você está? Qual mensagem cabe para você? É a mesma palavra. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. A mensagem é de esperança ou é de juízo? Que Deus te dê graça. Por favor, agora pense nos motivos de oração que você tem, de intercessão, motivos justos diante de Deus. E dê uma pausa no vídeo e gaste tempo em oração. Quando você acabar de orar, retorne, que temos um cântico para entoar.
Vamos cantar o cântico Tudo para Ti, interpretado por Guilherme Kerr. Cantemos. Em cada dia, Senhor, te buscar, cada momento teu nome louvar, meu pensamento cativo levar, tudo, ó Cristo, pra ti. Sejam repletas de glória o teu ser, tudo, ó Cristo, pra ti. Vamos orar mais uma vez. Ó nosso Deus, tem misericórdia de nós, Senhor Deus, pecadores que somos, cheios de nós mesmos, sempre querendo, Senhor Deus, expressar as nossas impressões sobre a existência, o nosso jeitão. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus, e perdoa-nos os nossos pecados. Perdoa-nos, inclusive, dos pecados que nós cometemos sem nos darmos conta de que pecamos. Quando ofendemos as pessoas, quando as frustramos, as sensibilizamos de um modo que te ofende também. Perdoa também, Senhor Deus, quando nós nos sentimos ofendidos com coisas que não são ofensivas, mas destacamos, por tanto amor próprio que temos, aquelas palavras que foram ditas e que não deveriam ser motivo para a ofensa de quem quer que fosse. Perdoa então quando ofendemos e quando nos sentimos ofendidos, tanto um quanto o outro, sem motivo. Concede graça sobre nós, Senhor Deus. Concede que tenhamos esperança em Ti e que vivamos para o Senhor. Concede, Senhor Deus, que a nossa esperança esteja na volta do Senhor Jesus e que nesses dias agora não vivamos levantando motivos para que a Tua justiça nos abata. Tem misericórdia de nós. Que vivamos totalmente para Ti. Em nome de Cristo nós oramos, Senhor. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e o consolo do Espírito sejam sobre a sua igreja. Amém. Nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Ao nosso Deus, que se assenta no trono
e